uma vida de verdade. Uma vida de verdade. Quantos aqui já foram iludidos? Fala a verdade. Quantos aqui já foram iludidos? Quantos aqui já sofreram, já tiveram uma ilusão amorosa? Pode levantar a mão, gente. Você já estava lá, se sentindo assim, a pessoa mais amada do mundo. Desenhando, imaginando, você estava já imaginando como ia ser a música que você ia entrar vestida de branco. E a pessoa vira e fala assim para você: olha, só te vejo como amigo. O mundo vai por água abaixo, as músicas da Marília Mendonça começam a fazer sentido para você. Desiludido. Ou quando a gente compra algo que na Shein estava muito legal, e quando chega em você, ou fica um lençol, ou você fica parecendo uma salsicha. É muito ruim ilusão, não é verdade? Eu, por exemplo, eu me iludo todos os anos. Todo começo de ano eu me iludo. Pelo mesmo motivo, eu sempre acho que nesse ano que se inicia, o São Paulo vai para frente. Todos os anos eu coloco a maior fé nisso. Não, agora sim nós temos uma boa diretoria. Agora nós temos um bom técnico e bons jogadores. Agora vai voltar a ser grande. E todos os anos, chega no final, eu acabo desiludido. Eu acabo pedindo perdão, Senhor. Senhor, me perdoa, mas eu vou assistir esse time horrível de novo. Mas muitas vezes existem ilusões que nós mesmos criamos, não é verdade? Você já criou ilusão sobre alguém? Ou já criou uma ilusão sobre um relacionamento? E na sua mente, essa ilusão, ela funcionava tanto, a conta fechava e era muito bom aquilo, mas todo mundo ao seu redor estava enxergando que aquilo não era bom e não funcionava. É igual quando você, vamos supor, você está se relacionando com alguém e na sua ilusão, está lindo, está maravilhoso, ai que... E todo mundo ao seu redor falando para você: ei, deixa eu te falar uma coisa, essa pessoa é tóxica. Sai fora, corre. Mas a gente gosta, muitas vezes a gente gosta de ver na nossa ilusão, porque a gente tem medo da verdade. Muitas vezes a ilusão nos prende em situações e circunstâncias. E sabe, deixa eu te falar uma coisa, perseverança e fé é diferente de teimosia. Sabe, existem coisas que eu tenho que perseverar, existem coisas que eu tenho que colocar fé, mas existem coisas que todos os sinais já estão claros que não vai dar certo. Deus já falou que não é isso, eu preciso só parar de ser teimoso. Porque é diferente. Então vire com amor para quem está do seu lado e fala assim para essa pessoa: não seja teimoso. Agora vira para outra pessoa e fala assim: tenha fé, mas não seja teimoso. Sabe por quê? Nós vivemos num mundo que prega mentiras para nós. É ou não é? A gente tem o Naldo. A gente vive num mundo que prega mentiras o tempo todo para nós. A gente vive num mundo que tenta nos dizer o que é família, ou o que deixa de ser. A gente vive num mundo que tenta nos dizer quem nós somos. E sabe, muitas vezes nós estamos tomando mentiras como verdades em nossa vida, mas deixa eu te falar uma coisa, não é este mundo que vai dizer as verdades sobre a sua vida. Quem vai dizer as verdades sobre a sua vida, sobre a minha vida, quem vai dizer as verdades sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o lugar onde você está, quem tem essa verdade é Deus, não é o mundo. Sabe, num mundo que está pregando mentiras para nós, Deus tem verdades para você. Deus tem verdades para a sua vida. Sabe uma verdade de Deus para você? Prosperidade. Uma verdade de Deus para a sua vida? Paz.
A Bíblia vai dizer pra gente em Jeremias no capítulo 29, versículo 11, eu, Deus, sei os planos que eu tenho. Eu sei o que eu tenho pensado a respeito de vocês. São planos de paz, planos de um futuro, planos de paz. Não é o mundo que conta as verdades para nós. Nós contamos a verdade ao mundo. Mas sabe, o grande problema de quando nós não estamos conseguindo mais enxergar as verdades de Deus para a nossa vida, é porque muitas vezes nós deixamos de enxergar a Deus. E eu quero entrar com vocês numa história que está em Isaías, no capítulo 6, versículo 1. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, você pode acompanhar aqui com a gente. Isaías 6, versículo 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Nós vamos ler mais uma vez, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, aqui é o profeta Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Só até aí por enquanto. Sabe, deixa eu contextualizar isso para você. O rei Uzias foi um homem que subiu ao trono muito novo. Com 16 anos, cerca de 16 anos, ele tinha 16 anos quando seu pai morreu. Seu pai era rei, então ele é colocado como rei de uma nação. Pensa, você com 16 anos, rei. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse rei com 16 anos, eu ia sumir. A gente brinca, né? Deus não dá asa para cobra. Brincando, gente. Pensa você com 16 anos com um reino em suas mãos. Mas a história vai contar pra gente que o rei Uzias foi um bom rei. Ele foi próspero, ele avançou geograficamente, ele foi vitorioso em batalhas. O país não tinha fome, ele era um bom gestor. Mas a história vai nos contar que em determinado momento na vida desse rei, ele parou de glorificar a Deus. Ele tomou para si toda a glória da construção do seu reino. E aqui nós temos então Isaías, um homem de Deus, profeta, falando, quando esse rei morreu, foi então que verdadeiramente eu vi o Senhor. E sabe o que é interessante? Porque Uzias estava roubando a visão de Deus na vida de Isaías. Nem sempre o que nos tira a visão de Deus, nem sempre o que está tapando os nossos olhos é algo ruim. Nem sempre o que está tapando os nossos olhos para enxergarmos a Deus é algo que vai nos prejudicar. Muitas vezes é algo que vai nos favorecer. Muitas vezes é uma proposta que soa interessante e agradável aos nossos ouvidos. Muitas vezes é um relacionamento que parece certo, tem cheiro de ser certo, mas está roubando, está tomando o lugar de Deus em nossas vidas. Pensa comigo, o profeta Isaías, para que ele precisaria colocar? Ele colocava a dependência dele, ele colocava a esperança dele naquele bom rei que ele servia. Ele tinha um bom rei, um rei que era bom no que fazia, que não deixava o povo sofrer. Ele colocava e depositava confiança nele, naquele rei. Mas deixa eu te falar uma coisa, pessoas nos decepcionam. Pessoas nos desapontam. Sabe, o grande problema de Isaías, que ele estava deixando de enxergar quem Deus era e o que Deus tinha para a vida dele, é porque ele estava colocando Uzias em primeiro lugar na vida dele. Existem coisas em nossas vidas que aos nossos olhos fazem bem para nós, mas estão roubando o lugar do Senhor. Existem coisas que para nós faz sentido, mas estão roubando a nossa dependência do Senhor. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, você não tem que depender de outras pessoas. Com pessoas nós criamos conexões, com pessoas nós nos relacionamos, com pessoas nós trabalhamos, mas dependência é só do Senhor.
Nós não fomos criados para depender de outros seres humanos, nós somos criados para depender de Deus. Porque quando nós depositamos a nossa confiança em alguém, nós seremos decepcionados. Quantas vezes a gente coloca a satisfação da nossa vida em outras pessoas? Quantas vezes a gente coloca a satisfação de quem nós somos, a satisfação da nossa existência no nosso trabalho, na nossa carreira, na nossa graduação? Deixa eu falar uma coisa, você pode ser feliz com tudo isso. Você pode ser contente por tudo que Deus está fazendo, mas a sua satisfação não tem que depender de coisas, não tem que depender de status. A sua satisfação tem que estar no Senhor. Sabe, a satisfação da minha existência não está naquilo que eu faço, na minha conta bancária. A minha satisfação está a olhar ao Senhor. Minha satisfação está no Senhor, eu não dependo de ninguém. Eu não dependo das previsões desse mundo, eu não dependo do que os jornais estão dizendo, do que as notícias estão falando. A minha dependência está no Senhor. Existem coisas em nós que vai precisar morrer para que a gente volte a enxergar Deus em nossas vidas. Talvez você tenha caminhado dessa forma, sabe? Nossa, Gabriel, parece que eu não consigo mais enxergar Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso? Gabriel, parece que eu não sei, eu não consigo enxergar Deus nessa situação. É óbvio, precisa morrer. Está tomando o lugar do Senhor na sua vida. Não vale. E sabe, um dos grandes perigos de quando nós não enxergamos mais a Deus, é porque quando nós não enxergamos a Deus, nós também não sabemos quem nós somos. Deixa eu te falar uma coisa, é impossível se conhecer sem conhecer a Deus. É impossível ter conhecimento pleno de quem você é sem conhecer a Deus primeiro. Porque a medida que eu conheço ao Senhor é a medida que eu me conheço. E é por isso que a gente vive em um mundo com crise de identidade. É por isso que cada vez mais as pessoas estão procurando ajuda nesse sentido, porque não conhecem a si mesmas, mas é óbvio, não vão conhecer porque não conhecem ao Deus que as criou. Se eu quero saber quem eu sou, eu preciso entender quem é o Deus que eu sirvo. E aqui a gente tem Isaías no capítulo 6 ainda, no versículo 5. Depois que ele viu Deus assentado num trono, Isaías então ele, com essas palavras: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Quando Isaías enxergou quem era o Rei a quem ele precisava glorificar, ele teve o conhecimento de quem ele era. Porque a gente vive num mundo onde existem pessoas que pensam demasiado sobre si e pessoas que têm falsa comiseração, não é verdade? E é chato os dois. Já viu aquele cara que se acha melhor em tudo? Não, eu sou o cara, na minha opinião, eu sou o cara mais bonito. Irmão, no mundo onde existe Léo DiCaprio, você acha mesmo? Honestamente, você já viu? Dá um Google, Leonardo DiCaprio, auge. Não, eu sou o melhor de verdade. Você já foi pra Ásia? E também é ruim aquela pessoa que pensa menos de si. Você chega, elogia a pessoa, parabéns, a pessoa, imagina, eu sou o menorzinho dos menorzinhos. Nossa, como você está bonito. Imagina, isso aqui é coisinha boba, dá cheio, paguei R$10. Você, parabéns, você fez muito bem. Isso é toda a honra e toda a glória. Irmão, para de ser chato. Sabe por quê? Quando nós não estamos enxergando a Deus, nós não conhecemos a nós mesmos. E uma pessoa que não se conhece, ela se torna o que as outras dizem quem ela é. Uma pessoa que não ouve de Deus quem ela é, se torna o que as pessoas dizem. E aí nós caminhamos com pessoas que não sabem quem são, não sabem por que existem.
E sabe, aqui nós temos o encontro então de Isaías, do profeta Isaías, com a verdade de quem ele era, porque quando ele enxergou a Deus em sua majestade, em sua grandeza, santidade, esse homem soberbo, de lábios impuros, ele olha para aquilo e fala: ai de mim. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de pessoas de lábios impuros. Mas sabe, o versículo vai continuar. E quando Isaías ele reconhece, a Bíblia fala que então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Porque quando nós enxergamos e entendemos quem nós somos, muitas vezes nós carregamos um medo. Medo de sermos lançados fora da presença de Deus, medo de sermos consumidos. Eu tenho certeza que Isaías ficou com medo. Essa é a expressão dele: ai de mim, meu Deus, não vai dar bom para mim aqui hoje. Mas então Deus envia um serafim para purificar e perdoar Isaías. Porque quando nós entramos na presença do Senhor, reconhecendo quem nós somos, nós não seremos lançados para fora. Mas do trono vai ser revelado para nós: você é meu filho. Quantas vezes a gente tem carregado e acreditado e tomado como verdade mentiras que disseram a nosso respeito? Quantas vezes, por falta de não sabermos quem nós somos, o que Deus diz para nós a nosso respeito, nós tomamos o que nossos pais falaram, o que relacionamentos antigos falaram, o que amigos falaram a nosso respeito. Sabe, eu já conversei com adolescentes que falaram, quando eu perguntei: o que você sonha em fazer? O que você sonha em ser? O que você sonha em fazer? Eu não sonho com nada, porque eu acho que eu não tem como, isso não é para mim. Mentiras que são lançadas e entram no nosso coração como uma verdade, mas nesta noite o Senhor está te falando para o seu coração. Não são as pessoas que dizem quem você é, não são as pessoas que vão determinar o que você vai ter, onde você vai chegar, o que você vai alcançar. Quem determina isso é o Senhor. As verdades para a sua vida não são as pessoas que vão determinar, o Senhor que tem as verdades para nós. Isaías entendeu quem ele era. E sabe, quando eu enxergo quem o Senhor é, eu começo a entender quem eu sou. E quando eu enxergo quem o Senhor é, quem eu sou, eu começo a entender o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim. Quem diz onde eu vou chegar, o que eu vou construir, o que eu vou alcançar, não são as vozes ao meu redor, é a voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, para de ouvir as pessoas que não estão ouvindo a Deus. Para de colocar em primeiro lugar vozes que não são a voz de Deus na sua vida. Quem vai dizer a respeito de você, da sua família, dos seus filhos, sabe? Existem pessoas que pararam de sonhar de tanto que as pessoas estão abafando. Deixa eu te falar uma coisa, sai disso. Volte a sonhar, porque quem diz a respeito da sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus negócios, do seu casamento, dos seus filhos, quem diz a respeito é o Senhor. Não são as pessoas. E sabe, aqui a gente encontra no versículo 8, depois que Isaías entendeu tudo isso, Isaías diz assim pra gente: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós entendemos quem nós somos no Senhor, quando nós entendemos que há mais de 2000 anos atrás, o Deus que se fez carne morreu numa cruz por mim e por você, quando nós entendemos que Deus fez isso para que hoje nós fôssemos chamados e aceitos como filhos de Deus, quando nós entendemos que não é as pessoas, não é este mundo que vai dizer verdades a nosso respeito, que as verdades que nós precisamos ouvir vêm diretamente da boca de Deus, nós entendemos que nós temos um glorioso propósito aqui na terra. Deixa eu te falar uma coisa, você não foi criado para dar errado.
Deus te criou com um propósito. Deus confiou coisas em suas mãos. E Deus te chama nessa noite. A quem eu enviarei? Sabe, muitas vezes a gente prefere viver na nossa ilusão. E essas ilusões, essas mentiras que nós mesmos contamos para nós, que as pessoas estão colocando a nosso respeito, sabe? Colocam como se fosse uma faixa tampando os nossos olhos. E então a gente começa a se contentar com aquilo que esse mundo está nos oferecendo. A gente começa a se contentar com o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Mas sabe, nessa noite o Espírito Santo de Deus está nos convidando a arrancar, deixar morrer todos os dias que estava roubando a nossa visão do Senhor, a arrancar essa faixa, a cair as escamas dos nossos olhos para a gente poder enxergar. E sabe, muitas vezes nós temos medo, nós estamos tão travados, tão decepcionados, tão desiludidos, e nós temos medo de arrancar, porque muitas vezes a gente prefere viver com uma ilusão. Talvez você tenha caminhado com essa forma, sabe, com uma faixa nos seus olhos, em tantas áreas da sua vida, e você tem medo de tirar isso. Você tem medo porque você não sabe o que te aguarda. Mas sabe, quando essa faixa cai, quando as escamas caem, você começa a enxergar o que Deus tem para você. E deixa eu te falar uma coisa, é muito maior e muito melhor do que você imagina. Ei, quantas vezes você tem parado de sonhar, você tem desistido de propósitos, você tem desistido de sonhos, planejamentos, por ouvir as vozes externas, mas Deus te fala essa noite: eu ainda não decretei um fim nessa situação. O seu casamento ainda vale a pena, os seus filhos valem a pena, a sua empresa vale a pena, os seus sonhos valem a pena. Não coloque um fim onde eu ainda não coloquei. Porque a verdade é a respeito de quem você é, o porquê você foi criado, o porquê você está onde você está. Quem diz essa verdade ao seu respeito é o Senhor. E sabe, Deus não te chama de perdedor, Deus não te chama de fracassado, Deus te chama de filho. Foi pago um alto preço para que hoje você pudesse ser chamado de filho, não foi de graça. Mas eu creio que nessa noite, tudo aquilo que estava roubando a nossa visão daquilo que o Senhor tem para nós, das verdades de Deus para nós, está caindo por terra.